Oi, 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 prazer. Eu sou a Natasha, professora de crochê aqui na Supremo, e hoje a nossa aula será da blusa Alento. Essa blusa que eu estou usando, que tem mangas bem longas e que foi feita com 3 cores, uma paleta bem invernal, né? Do nosso fio Alento, que é o nosso fio Premium número 2. Ele vem com 500 metros e o tax dele é 295. Para fazer essa blusa, eu utilizei 3 novelos, mas eu não usei todos, sobrou bastante de cada um. Então, você pode usar tanto mais cores, igual ou mais, ou pode fazer de uma cor só. E aí eu recomendo o uso de 2 novelos, tá bom? Pelo menos pro meu tamanho. Um detalhe interessante, já que estamos falando em tamanho, é que ela é uma peça top-down. Então, eu comecei aqui por cima, fiz até a altura da minha axila, talvez, ó. E depois eu teci para baixo, fazendo circular, e teci as mangas aumentando. E você pode personalizar, você pode fazer do seu jeito. A agulha eu utilizei uma, ó, que deixou mais abertinha, mais leve. E você também pode mudar a sua agulha, tá bom? O nosso objetivo é uma peça que você faça, que você se divirta, que você aprenda e que mais ainda você use. A nossa blusa tem alguns detalhes, algumas especificações que eu quero mostrar para vocês. A primeira informação ela é uma top-down. O que é uma blusa top-down? É uma peça que a gente tece lá de cima, aqui da pala, e vai fazendo as voltas, indo as carreiras, até chegar aqui, na altura da axila, e é importante fazer essa medição no seu próprio corpo, onde nós deixamos a manga para ser feita depois e prosseguimos descendo somente o corpo, sem costurar. Ela é muito prática, ela é muito versátil. Por quê? Ela é muito prática. Porque você pode fazer de uma forma personalizada. E você não precisa costurar. Então, eu consigo adaptar essa peça tanto para mim, como para alguém mais magra, como para alguém mais cheinha, como para uma criança, como, enfim, para diferentes corpos, usando só as medidas em centímetros. Então, vamos lá. Aqui na frente, eu tenho 20 centímetros. Nas costas também, é o mesmo tamanho do decote. A manga que vem daqui até aqui atrás, ela tem 30 centímetros, tá bom? A minha pala que eu fui tecendo, ó, que é daqui até aqui, até a altura da axila, ela tem 12 centímetros. E o total, que é do decote até aqui embaixo, que foi a minha altura desejada, nós temos 36 centímetros. Outro detalhe importante é a quantidade de carreiras. As minhas carreiras da pala, eu peguei e fiz 12 carreiras, ou seja, desde aqui até aqui, onde eu peguei e separei com a axila, ó, vamos vir para esse lado. Daqui até aqui, eu fiz 12 carreiras, tá bom? Já a manga, eu peguei, encerrei aqui nessas 12, dá para ver, ó, nessa parte preta. E, além disso, eu acrescentei mais 15 carreiras, tá bom? O corpo, eu peguei e acrescentei, ó, nós temos mais 24 carreiras. Ou seja, você vai fazendo, você vai chegando até ter o seu tamanho desejado. Outro detalhe importante é em relação ao tamanho da manga. Dá pra ver que é uma manga bem aberta. Que eu peguei e falei, eu quero fazer uma manga mais romântica, que fique mais aberta, mais volumosa. Então, ela, na verdade, ela é leve, né? Mas ela é bem volumosa. Daqui, dessa ponta até a outra ponta, eu tenho 48 centímetros. Eu fui fazendo e adaptando conforme eu gostava do tamanho, tá bom? E daqui até aqui, eu tenho 33 centímetros. Então, essas são as nossas medidas. Você pode fazer maior ou menor, você pode mudar, enfim, conforme o seu gosto. Se você não quiser uma manga tão aberta, é só você não fazer todos os aumentos. Você faz, vai experimentando, vai verificando até onde você quer. Eu queria uma manga aberta, então eu fiz nesse tamanho, que é só um pouquinho grande, mas atingiu o meu objetivo, tá bom? Enfim, agora nós vamos ver e aprender como fazer a nossa blusa Alento.
Para fazer a nossa peça, nós vamos utilizar o nosso alento. Eu utilizei 3 cores, porém você pode usar quantas você quiser, inclusive pode utilizar uma cor só, tá? Ó, o nosso alento é o nosso fio prêmio número 2. Ele vem com 500 metros, o tax dele é 295 e a agulha recomendada é a número 2. Porém, eu queria uma peça um pouco mais solta, então eu utilizei a agulha 3,5, tá? Só que você pode adaptar, você pode usar o que você quiser. É só a gente fazer os cálculos direitinho, fazer as nossas contas e nós vamos conseguir fazer no tamanho desejado com a agulha desejada no seu fio. Além disso, eu vou precisar de uma agulha de tapeceiro para fazer os arremates. Essa é mais fininha, porque nós temos um fio mais fininho. Vou utilizar também, e acho muito útil, esses marcadores de ponto em forma de cadeado, porque nós vamos precisar marcar inicialmente onde tem os aumentos, e isso nos ajuda a não nos perdermos, tá bom? Eu vou utilizar 4, mas se você não tiver, ó, tem nesse formato aqui também. Não tem problema, você pode pegar 4 pedacinhos de fio, uma sobra, aproveita, deixa guardadinho aí e usa nesses momentos. Pega 4 pedaços de fio de uma cor diferente, uma cor que se destaque, né? E nós podemos marcar os aumentos usando essas sobras, tá bom? E vamos precisar também de uma fita métrica ou de uma régua, algo que você use para medir e chegar à medida inicial. Vamos começar? O primeiro cálculo que nós precisamos fazer é em relação à estrutura da nossa peça. O que nós temos aqui, ó, é uma peça top-down. O que é uma peça top-down? É quando a gente começa a tecer da pala e vai descendo em direção ao corpo. Vai fazendo a altura que cobre o busto e as mangas e depois desce para fazer o corpo da peça. Normalmente o top-down tem uma tendência a ser quadrado. Porém, o nosso, ou circular. O nosso é um retângulo. Por quê? Porque eu queria que a manga, o lado das mangas, fosse maior. Então, eu mudei a proporção. Aqui na frente, eu tenho 20 centímetros. Enquanto nas mangas, eu tenho 30 centímetros cada. Então, o que vocês podem observar é que de 100% dos pontos, eu fiz uma divisão, ó, que dá pra gente pensar. 30% tá para cá, tudo bem que calhou de 100 centímetros também. 30% está para o outro lado, 20% para frente e 20% das costas. Como assim? Se você pega e faz uma medida, normalmente a gente faz medindo a cabeça. Ah, Natasha deu, por exemplo, 56 pontos. Você faria uma divisão onde 30% estaria para a manga direito, 20% para a frente, 20% para as costas e 30% para a manga esquerda. Só que eu tô falando em centímetros. Então, o que eu fiz? Eu peguei, eu medi, eu queria ter 20% de manga a manga. Perdão, 30 centímetros. Então, eu peguei e fiz 30 centímetros de correntinhas. Isso para a manga direita. Depois, eu acrescentei mais 20 centímetros de correntinhas para frente da minha peça. Contei quantos centímetros davam em correntinhas. No caso, quantas correntinhas davam para esses centímetros. E fiz a mesma quantidade para cá. Então, eu, na minha peça, cheguei ao número D. Vamos lá. Para manga, eu fiz 45. Para frente, eu fiz 30. Para outra manga, eu fiz 45. Falta o C-O-R-R, né? Que é o quê? Correntinhas. E para as costas, eu fiz, já que é igual à frente, 30 correntinhas. Parei por aí? Não parei por aí. Por quê? Porque além de ter as correntinhas da frente, das costas, da manga esquerda e da manga direita, eu preciso ter o aumento. O aumento entra bem aqui, ó, em cada quina dessas. Então, aqui eu vou acrescentar, além dessas aqui, que no caso, ó, 30 mais 30 mais
45 mais 45, eu acrescento o quê? Mais 4. Então, se vocês pararem para pensar, ó, 90 mais 60, 150, mais 4, então eu fiz 154 correntinhas. Essa é a estrutura da minha peça, tá? Então, você tem que ver se a sua peça, se a sua medida em centímetros com a sua agulha e o seu ponto chega a essa quantidade de correntinhas. Natasha, eu fiz e as minhas correntinhas, na verdade, deram, sei lá, 20. Tudo bem. Se chegou nesse número para você, não tem problema. A questão é, faz um cálculo da proporção, nós podemos fazer assim, e nós também podemos fazer pelo cálculo dos centímetros, tá? Mas lembrando que na nossa blusa afeto, as mangas têm essa proporção maior do que a frente, do que as costas e a frente, tá? Busalento, falei afeto, né? Porque eu adoro o afeto, aí eu de vez em quando falo nele. É o nosso fio mais grossinho também, o nosso fio prêmio. Então, você pensa nessa proporção na hora de calcular. A nossa amostra, eu vou fazer uma proporção parecida. Vou explicar para vocês agora. Por exemplo, na nossa peça, então, vamos fazer essa reflexão do que vai ser a nossa amostrinha, né? Eu vou pegar e vou fazer a manga direita, a manga esquerda, a manga direita. E aqui a gente tem as frentes, a frente e as costas, certo? Temos aumento, 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 aumento. Eu separei para cá 15 correntes, para cá 10, para cá 15 e para cá 10. Então, costas e frente 20, 15 da manga direita, 15 da manga esquerda 30. O total de 50. Porém, eu tenho os meus aumentos. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Então, vai ser 50 mais 4 igual a 54 correntinhas. E por que os marcadores de pontos são importantes? Porque eu vou fazer os meus pontos, eu vou fazer as minhas carreiras e eu tenho que usá-los. Eu tenho que justamente marcá-los, ó, marcar os meus aumentos. Então, eu vou fazendo e vou mostrar para vocês, ó, como que a gente marca cada aumento desses. Mas ele vai finalizar para a gente a posição dos aumentos. E aí, por isso que eu recomendo que você use ou um marcador, ou um pedaço de fio, algo que faça contraste, algo que sirva para você inicialmente não se perder nessa contagem ou ter que ficar contando toda hora, tá bom? Porque inicialmente nós vamos fazer um retângulo. E agora sim nós vamos começar a nossa amostra. Nós vamos fazer a nossa amostra com o nosso azul bebê. Então agora nós vamos fazer o quê? A nossa quantidade de correntinhas, conforme eu calculei, vão ser 54. Eu começo fazendo um nó corrediço. E normalmente eu faria assim, deixaria só esse pedaço. Porém, eu vou fazer um arremate depois nesse começo. Então é importante, ó, deixar um pedacinho maior, tá? Venho, faço o meu nó corrediço. Fiz. Agora eu vou pegar e vou fazer 54 correntinhas. Lembrando que eu tô utilizando a agulha 3,5, tá? E eu sempre, ó, mantenho o tamanho do meu cabo. Eu tento não apertar, não é bom. Por quê? Porque depois, ao colocar os pontos, no caso vão ser pontos altos, a gente acaba tendo uma peça que lembra um trapézio, né? Que fica mais apertado na base e em cima fica mais solto, fica maior. E a gente não quer isso. Se o seu ponto for muito apertado, faz a correntinha com uma 4 ou com uma agulha que seja meio milímetro maior do que você está utilizando. Porque assim você consegue resolver essa questão e o seu trabalho fica mais uniforme em relação ao tamanho, tá bom? Então, eu vou fazer 54 e a gente volta aqui para fazer os pontos altos nela. Feitas 54 correntinhas, agora nós vamos voltar colocando ponto alto em cada uma delas. Aí você vai me perguntar, Natasha, mas como você faz? Você acrescenta mais 3 ou 2? Não, eu não faço assim. Se você quiser fazer, fica à vontade, tá? O que eu faço? Eu volto, ó, e vou pegar essa alcinha aqui de trás de cada uma do meu trabalho, tá bom? Eu vou pegar e vou fazer colocando na alcinha de trás. Então, eu venho aqui, ó,
coloco, entrei fazendo só a alcinha de trás. Um ponto baixo, seguido de outro ponto baixo, pegando nessa alça lateral. Então, eu venho, ó, pego bem aqui nessa alça e faço outro ponto baixo. Fiz. Dou uma nova laçada. E agora a gente entra aqui, ó, na alça de trás. Tá vendo? Tem várias alças de trás. Entra na alça de trás, traz, fica com os 3. Laça por 2, laça por 2, normalmente. O primeiro foi equivalente, ó, dá pra gente observar aqui, a um ponto alto. E o segundo também. Agora, nós vamos pegar e prosseguir fazendo um ponto alto em cada uma dessas alças de trás, tá bom? Ou seja, se eu fiz 54 correntinhas, eu vou ter 54 pontos altos. Essa é a nossa segunda carreira, tá? Eu vou prosseguir e aí a gente retorna para fechar e subir a terceira carreira. Chegamos aos nossos 54 pontos altos. E agora o que nós vamos fazer? Eu vou pegar, eu vou voltar, ó. Segura aqui o meu, eu não vou virar o trabalho. Eu venho aqui para o começo e onde eu tenho meu primeiro ponto, lembram dele? Eu vou entrar pegando as duas alças. Vou fazer um baixíssimo, ou seja, eu prendi ele aqui. Isso aqui depois a gente vai fechar, tá? Agora eu vou subir uma, duas correntes, dou uma laçada e faço um ponto alto aqui. Essas duas correntes não estão contando como ponto alto, tá? Elas foram somente para a gente subir o nosso ponto. Agora, então, lembram do esquema da nossa peça? Que era 10 para frente, 15 para a lateral da manga esquerda, 10 para as costas e 15 para a manga direita. Então, eu vou começar fazendo esses 10 aqui, ó. Já temos o primeiro. Farei o segundo, o terceiro. Vou fazer até chegar aos 10. E aí eu mostro para vocês como será o nosso aumento. Fiz os meus 10 aqui. Então, agora, o que nós vamos fazer? O que seria o 11º, que é esse desse lado aqui, onde está o nosso aumento, que é onde está o nosso aumento, nós vamos fazer laçada um ponto alto, nesse buraquinho, nesse ponto de base, perdão, ó. Um ponto alto, outro ponto alto no mesmo buraco, no mesmo ponto. Já fiz 2. Uma correntinha e mais 2 pontos altos aqui dentro. Então, ó. 1, 2. Esse é o nosso aumento. Nosso aumento tem 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos no mesmo buraquinho de ponto. Então, depois disso, eu vou pegar e vou fazer 15, um aumento, 10, um aumento, 15, um aumento, e aí eu finalizo. Vou fazer até aqui e volto com vocês para a gente subir a próxima carreira. Fizemos, e olhem como fica interessante, fica bonitinho, né? Então, nós já temos o nosso retângulo, que se a gente parar para pensar em forma de peça, ó, é assim. Aqui eu tenho a frente, aqui eu tenho a manga da direita, a manga da esquerda e as costas. Os aumentos estão bem aqui, ó. Eles são visíveis, tá? Você vê, tem uma quina aqui. Porém, se você preferir para facilitar a sua vida, que é o que eu recomendei, ó, vem e coloca o marcador, tá? Você poderia até ter colocado antes. Eu acho só que é interessante colocar para você realmente não se perder, não se esquecer, não se distrair, né? Ele é um lembrete realmente do que a gente tem que fazer. Chegando aqui ao final, ó, essa parte que nós ainda vamos arrematar. Porém, agora, ainda não é o momento dela, eu cheguei aqui no final. O que nós vamos fazer? Eu vou entrar em cima do meu ponto, vejam bem, não das duas correntinhas. Eu vou entrar em cima do ponto, fazendo um ponto baixíssimo. Fizemos. Agora eu vou subir uma, duas correntinhas, laçada, e no mesmo ponto eu vou fazer um ponto alto. E aí agora começa a parte que nós vamos diferenciar ainda mais a frente das costas. Por quê? Porque na minha peça, a frente é toda em ponto alto.
E a lateral da manga, tanto da direita quanto da esquerda, elas são em ponto alto com correntinha. Como assim, Natasha? Vou mostrar para vocês. Essa aqui eu vou considerar que é a minha frente, então eu vou fazer todo em ponto alto. Chegando aqui onde tem o aumento, eu vou fazer o aumento. E aqui eu vou mostrar para vocês como que ela é diferente, tá bom? Porque as mangas têm tanto um ponto para ficar mais leve, trazer uma certa leveza, como aumentos para dar um volume. Então, ela é diferente da frente e das costas, que eu quero que fique um pouquinho mais fechado, tá? Antes da gente prosseguir para nossa manga, eu quero mostrar um detalhe. Às vezes, a gente esquece de fazer esse último ponto. E eu já vi isso acontecer. E a gente não pode deixar de esquecer. Por quê? Porque como eu estou aumentando nos aumentos, eu estou acrescentando ponto, se eu deixo de colocar, na verdade eu estou tirando ponto de uma área que tem que crescer, que tem que ter um volume. Então, ó, sempre faça até o último ponto. Aqui dentro desse arco com correntinha é que eu vou pegar e fazer nosso aumento, com 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos. Depois disso, nós vamos prosseguir fazendo. E agora começa a diferença. Eu faço uma correntinha. Eu vou pular isso na manga, tá, gente? Somente nas mangas. Eu vou pular esse ponto de base. Ele tá aqui escondidinho? Está, porém ele existe. Eu pulo ele e, no seguinte, eu faço um ponto alto. Novamente, uma correntinha. Pulo meu ponto de base e, no seguinte, eu faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo meu ponto de base e, no seguinte, volta... pulo de base. No seguinte, eu faço ponto alto. E assim nós vamos fazendo. Os aumentos eu fui passando de 5 em 5 quadradinhos. Então eu contava 1, 2, 3, 4, 5 e fazia. Nessa peça realmente vai ficar um pouco pequenininho. Então eu já vou mostrar para vocês, ó. Chegando a hora de fazer, eu chego aqui, fiz meu ponto alto. Para aumentar a manga, que é o que vai dando aquele volume fofinho, meio romântico, então, você pode aumentando conforme seu desejo. Eu fazia a cada 2 carreiras, a terceira fazer um aumento, tá? Então, aqui eu venho, ó, dou uma laçada, faço uma correntinha, dou uma laçada e faço um ponto alto no mesmo lugar. Ou seja, era um quadrado, agora, com o aumento, ficou um triângulo. Acrescentei. Por quê? Quando eu fizer novamente, ó, isso aqui já virou um aumento. E isso vai acontecer conforme você vai fazendo o seu trabalho, tá? Então, pula um de base, faz no seguinte, correntinha, pula um de base, faz no seguinte. Eu vou fazer isso por mais 2 carreiras e vou mostrar para vocês tanto como a gente arremata, como a gente prossegue fazendo a nossa peça e também a nossa troca de cor, tá bom? Essa parte aqui, ó, eu gosto de arrematar mais pro final ou quando tá mais avançado o trabalho, que é o que eu tô mostrando agora. Então, eu venho aqui, entro no meu ponto, ó, lembrando que como eu comecei pegando a alça de trás, todos eles ficaram com esse aspecto assim, e é por isso que eu gosto, que eu acho que já vai dando um acabamento na peça, fica mais bonitinho. Tanto esse lado com a cabeça do ponto, quanto o lado que eu estou fazendo com a cabeça do ponto. Eu gosto muito desse efeito. Então, eu entrei no meu primeiro, ó, lá embaixo, venho, pego meu fio, laço, vou laçar passando aqui por dentro, ó. Não passei. Laço passando, passei. Pego e volto, ó. Da onde ele vem? Ele vem daqui. Então, eu vou entrar aqui e trazê-lo de volta laçando. Levei? Levei. Ele está, ó, prontíssimo. Agora o que eu tenho que fazer é, ou com a agulha de tapeceiro, ou com a minha agulha de crochê, ir arrematando e escondendo ele por dentro. Passando aqui, ó, por dentro da trama para ficar escondidinho. Mas assim, a gente pegou e fechou a nossa peça, fechou o nosso retângulo. Eu ensino muitas vezes assim, porque às vezes as pessoas, as alunas, né, inicialmente têm uma dificuldade na hora de fechar a correntinha, de não deixar ela torcida. Então, essa é uma estratégia para você não deixar o seu trabalho torcido, tá bom? E agora sim, nós vamos prosseguir.
Chegamos aqui e o que eu vou fazer? Eu já cortei o meu fio e nós vamos arrematar. Lembram das duas correntinhas? Elas não contam. Então, se eu passar por aqui, eu vou estar criando um novo ponto que não é o meu objetivo. Eu tenho que entrar em cima do ponto que a gente fez, laçar e novamente, ó, laçar fazendo esse arremate invisível, que é o quê? Pegando o fio, e se ele veio daqui, da onde está a minha agulha, ele tem que voltar para cá, ó, novamente. Voltou para cá, certo? Então, nós estamos aqui, ó, com o arremate perfeito aqui em cima. Agora, eu vou pegar a próxima cor, tá bom? A minha vai ser esse rosa, que eu acho que é bem contrastante e vai funcionar bem. Sendo que nós já temos um volume na manga e já temos um volume no corpo, tá? Então, aqui é a minha parte da frente, o outro lado é a parte de trás e nós já temos as mangas. O que eu vou fazer agora? Eu venho com o meu rosa, coloco os meus marcadores para o canto, eles não são mais necessários agora. E, ó, prendo com um nó corrediço, dou uma laçada e escolho aonde eu vou entrar. Isso para toda a troca de cor, tá bom? Agora nós vamos colocar a nossa cor contrastante. Então eu vim com esse rosa bebê, que eu achei que queria um bom contraste aqui. E a nossa troca de cor, ó. Fiz o nó corrediço, dei uma laçada. Vou entrar logo aqui no começo, no primeiro ponto do nosso aumento. Faço ele. Fiz, lembrando que ponto alto será somente na frente e nas costas, tá? Nas mangas não. Então, fiz um ponto alto, laçada. Faço um novo ponto alto. Fiz laçada. Aqui dentro do aumento, eu vou fazer somente um ponto alto, tá? E pegando a minha correntinha, não vou passar por entre. Eu vou entrar nela, ó. E vou fazer um ponto alto. Fiz, ótimo. Dou uma laçada. Vou pular esse espaço da manga e vou para o outro lado, onde tem a nossa correntinha. Nós vamos chegar lá e vamos fazer outro ponto alto aqui. Ou seja, eu acabei de criar o espaço do corpo. Eu pulei todo da manga e vim para o corpo, tá? Agora eu dou uma laçada e vou fazendo ponto alto por todo o espaço do corpo até chegar ao outro lado, onde eu vou fazer a mesmíssima coisa, que é essa união. Se você preferir, você pode fazer correntinha. Ah, Natasha, acho que já está numa altura boa, não quero fazer uma manga muito grande, porém eu tenho um busto maior e aí preciso de mais, tá faltando, preciso de mais espaço. Não tem problema. Faz uma correntinha de ponta a ponta e aí é só você depois colocar ponto alto nessa correntinha aqui, tá bom? Então agora nós vamos prosseguir fazendo o quê? Colocando ponto alto até esse final, do mesmo jeito que a gente fez aqui, colocando aqui e fechando a nossa carreira. Chegamos aqui ao final e o que eu vou fazer? Eu entro em cima do meu primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo, fiz, subo duas correntinhas, faço novamente um ponto alto aqui, ó, no mesmo buraco, no mesmo local de onde vieram as correntinhas, e prossigo fazendo ponto alto por toda a carreira. Esse será o nosso corpo. Estão vendo aqui? Aqui onde foi a manga, não tem problema. Eu pego e faço ponto alto. Vou fazendo ponto alto em toda a volta até ter o comprimento desejado, tá bom? Da sua peça. E essa é a parte circular. O interessante é que você não precisa costurar. Então, é somente o nosso crochê, ó. Prossigo dando a volta, fazendo quantas carreiras eu quiser, quantas trocas de cores eu quiser. A manga é a mesmíssima coisa. Você vai voltar aqui e vai fazer o seu ponto alto com uma correntinha ponto alto e fazendo os aumentos conforme o volume desejado, tá? Eu fui fazendo conforme eu mostrei para vocês, conforme a altura. Se você quiser deixar uma manguinha assim, também não é um problema. Ela fica tranquilamente. Ela vai ficar do tamanho que você quiser. E essa é a graça do nosso top-down, porque ele fica exatamente do jeito que você quiser, do tamanho que você quiser, conforme os seus cálculos e o seu crochê. Tá bom? Não esqueça de deixar o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe para que mais pessoas possam crochetar também. Até uma próxima!